Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês, para que hoje a gente possa estar encerrando a semana 4 do volume 1 do PET, do Plano de Ensino Tutorado, que foi disponibilizado para a gente pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. E a temática de hoje é uma temática muito bacana. Ela fala de expansão e guerra, aonde história e a geografia. Então aí, galera, eu e o professor Galvão vamos dialogar um pouco, claro, ele na dele ou na minha, sobre a questão de como que está o mundo. Não vou fazer promessa aqui que vou descolorir minha barba, mas quem sabe eu posso deixar a metade. Vamos avaliar isso nas nossas apostas que estão acontecendo e vocês estão deixando a gente muito feliz. Mas antes de eu começar a falar dessa temática bem polêmica, eu queria convidar você para conhecer o nosso projeto. Para quem ainda não conhece, galera, o projeto Escola Online, o projeto no qual eu estou inserido, é o projeto onde você vai encontrar em várias mídias sociais, como é o caso do nosso Twitter, do nosso Facebook. Quem nos acompanha pelo Instagram, eu vejo muita gente com dúvida, quer tirar dúvida, vai lá no Instagram, galera, sobre dúvidas de cronograma de PET, tem lá, além de outras informações bacaníssimas. Aqui no YouTube, para você que não se inscreveu ainda, aproveita, se inscreve, dá um like, ativa as notificações. Galera, novidade positiva, nós temos agora podcasts que vão de repente facilitar o seu estudo. Às vezes na correria você apenas quer ouvir. E claro, a cereja do bolo é a nossa plataforma. A nossa plataforma que foi feita com muito zelo e carinho para te dar um ensino de qualidade. Quer conhecer? Vai lá, www.plataformaescolaonline.com.br. Beleza? Então tudo isso, galera, é feito para você, que nos deixa cada vez mais contente e satisfeito por acreditar no nosso projeto. E antes de eu começar a falar sobre o nosso tema, o que a gente faz de praxe? Vem comigo para roda a vinheta. Bacana, né? Então vamos começar a falar da questão. Bom, e normalmente o Estado ele coloca pra gente uma oportunidade de você recapitular. Temos aqui um esqueminha que ele vai falar sobre a Guerra Fria. Todo mundo sabe que a Guerra Fria é aquele conflito entre as duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, ou seja, você está criando a ideia de uma bipolarização, ou seja, você está dividindo o mundo entre capitalismo e socialismo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Então acaba-se a Segunda Guerra Mundial e você realmente começa a ver uma nova ordem bipolar. E galera, nessa nova ordem bipolar a gente vai dividir a Guerra Fria em algumas etapas. Tudo bem que você deve estar pensando em sorriso maroto, uma Guerra Fria dentro do meu peito, não importa um jeito, para a gente viver em paz. Salve Bruno, com Jorge e Matheus. Mas galera, a Guerra Fria é um conflito que deixou o mundo muito assustado, principalmente por causa de uma ameaça nuclear. E tanto americanos quanto soviéticos procuravam mostrar mecanismos, propostas, para que você tivesse aliado. Vejam vocês, os americanos quando realmente entram de cabeça na Guerra Fria, defendendo o mundo capitalista, galera, o que eles fizeram? Propuseram a criação do Plano Marshall em 1947, onde você iria propor uma ajuda econômica aos países capitalistas da Europa Ocidental, tá? Galera, vejam vocês que em 1949 nasceu a Organização do Tratado do Atlântico Norte, onde você proporia unir militarmente os países capitalistas em função da ameaça da expansão socialista. Poderíamos aqui falar também sobre o que? O macartismo, uma política adotada pelo governo americano, aprovada pelo senador Joseph McCarthy, em perseguir os simpáticos à causa socialista. Poderíamos, claro, falar da famosa doutrina Truman, que vai dar origem à ideia da Guerra Fria. E claro, não podemos deixar de falar do sistema de espionagem, onde você cria a famosa Companhia Americana de Espionagem, né, que é a CIA. Em contrapartida, para toda ação existe uma reação. A União Soviética, o que ela faz? Defensora do socialismo, ela mais do que depressa, ela responde à criação da OTAN, quando você tem em 1953 a criação do famoso Pacto de Varsóvia, onde você está unindo militarmente os países socialistas.
Por causa do Pacto de Varsóvia, você ouve falar da ideia da cortina de ferro, onde nós dividimos onde nós dividimos a Europa entre Europa Ocidental e Europa Oriental. Claro, não podemos falar da resposta dada pelos soviéticos, que é a criação da Comecon, que era uma tentativa de conter o investimento americano com o Plano Marshall, e claro, a Companhia de Espionagem Soviética, é a KGB. Então, galera, você tem muito para falar de Guerra Fria, isso aqui é para a gente recapitular. Você tem alguns marcos, lembra, galera? A questão da divisão da Alemanha, que em 1945 a Alemanha, a primeira vez, foi dividida em 4 territórios, só que em 1949 você tem uma nova divisão, onde ao invés de 4, porque num primeiro momento nós dividimos a Alemanha com parte ficando para a Inglaterra, parte para a França, parte para os Estados Unidos e parte para a União Soviética, só que como ingleses e franceses saíram muito mal da guerra, você faz uma nova divisão em 49, dividindo a Alemanha em Alemanha Oriental, ficando ela do lado socialista, e a Alemanha Ocidental ficando ela do lado capitalista. Lembra da famosa República Democrática Alemã e a República Federal Alemã. Tá? Você percebe que depois disso, um dos grandes símbolos que vai acontecer em agosto de 1961, do dia 12 para o dia 13 de agosto, é erguido o Muro de Berlim, e o Muro de Berlim é erguido por uma curiosidade. Berlim, galera, ficava do lado oriental, e aí o que aconteceu? Havia muito medo por parte dos socialistas de que as pessoas que ficaram do lado orientado pelos soviéticos fugissem para o lado capitalista. Então, temendo essa fuga de pessoas do lado socialista para o lado capitalista, você ergue um muro que divide uma cidade. Indiretamente, nós tivemos vários conflitos. Nós tivemos também, por exemplo, galera, Guerra da Coreia, conflito esse que vai acontecer entre 1951 e 54, logo depois que a gente divide a Coreia em 45 na Conferência de Alta, dividindo a Coreia em Coreia do Norte e Coreia do Sul, no famoso Paralelo 38, e que em 51, o que aconteceu? Dá-se início ao conflito, tá? O conflito onde a Coreia do Norte, com orientação soviética, tenta atacar a Coreia do Sul para reunificar, gerando a Guerra da Coreia. Tivemos também a famosa Guerra do Vietnã. Alguns falam que ela começa em 59, outros falam que começa em 55. O fato é que é um conflito que durante 20 anos termina aí sim com uma vergonha para os Estados Unidos. A Guerra do Vietnã representa uma derrota, porque o americano não consegue impedir que o Vietnã fosse reunificado. Tanto que em 75, o Vietnã, que também havia sido dividido em 54 na famosa Conferência de Genebra, entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, mais uma vez usando uma medida geográfica. Se na Coreia eu tenho o paralelo 38, no Vietnã eu tenho o paralelo 17, e essa guerra termina com o que, moçada? Termina com a vitória dos socialistas reunificando o Vietnã. Tive um dos momentos mais tensos, que foi a crise dos mísseis, que vai acontecer em 62, quando o governo americano encontra em Cuba bases soviéticas com mísseis apontados para as cidades americanas. Dizem que é o momento onde a gente mais viu a guerra esquentar, mas através de uma ação diplomática a guerra não aconteceu. Tá? Muita gente já viu o X-Men, dizem que um dos grandes responsáveis pelo conflito não acontecer acabou sendo o Magneto e o professor Charles Xavier. Galera, temos também a famosa Guerra do Afeganistão, que vai acontecer no final da década de 70 e 79, onde a gente começa a ouvir falar da figura de Osama Bin Laden, quando então o Afeganistão se recusaria a aceitar a presença da União Soviética. Beleza? Então você tem vários conflitos e a guerra vai acabar, como a gente sabe, galera, nos anos 80, quando nós tivemos então o que, galera? A queda do Muro de Berlim, oficialmente em 1989, e aí com a queda do muro você realmente reunifica as Alemanhas. Em 1990, em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental se torna uma só Alemanha. E aí mostramos, galera, a derrota do modelo socialista. Porque se você pensar bem, em 1991, tá, a União Soviética ela foi desintegrada quando a gente vê surgir a famosa CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Então, mas desde a década de 70 haviam questionamentos sobre a ideia de mantermos ou não o socialismo. E aí quando você faz uma avaliação entre capitalismo e socialismo, por mais que as pessoas falem que não houve um vencedor, galera, olha ao seu redor, você que tem noção de geopolítica, qual é o sistema que impera no planeta? O capitalismo. Então o modelo socialista ele sofre uma derrota por causa do fracasso do socialismo durante a Guerra Fria.
beleza? Com muito pesar eu falo isso. Professor de história, durante a época da minha graduação, me apaixonei pelo socialismo, mas eu percebi que na prática nós tivemos muitos erros. E infelizmente, com muito pesar, quase todo país que adota o socialismo na prática, ele tende a tornar-se uma ditadura. Não vou falar que as ideias são ruins, mas a prática, eu costumo dizer que um dos grandes culpados pela prática não dar certo é aquelas 3 letrinhas que a gente conhece. É o homem, né? O homem ele é o grande culpado por isso. Mas vamos seguir o barco, isso é pra gente poder recapitular, porque eu sei que você sabe isso pra caramba. Vamos lá, galera? Então, bom, primeira questãozinha aqui. Sobre a importância e o significado político da queda do Muro de Berlim, em novembro de 1989, assinale a afirmativa correta. Galera, olha só. A queda do muro significou a extensão do socialismo para Berlim Ocidental? Não, tá? A ideia é o seguinte, moçada, o muro ele é construído para você tentar conter que as pessoas do lado ocidental fugissem, tá? Perdão, do lado oriental fugissem para o lado ocidental. Perfeito? Então, quer dizer, isso não significa extensão, significa derrota, tá? Do modelo socialista e, consequentemente, a consolidação do modelo capitalista. A queda do muro foi o primeiro momento no processo de unificação da Europa. Galera, vocês sabem que quando nasceu o mercado comum europeu, que muita gente chama de Comunidade Econômica Europeia, salvo engano em 1957, já havia aquela proposta de unificação, já haviam questionamentos. Então, de certa forma, não há o que, galera? Não há esse primeiro momento. Ela é emblemática, sim, tá? Mas não é o primeiro momento de unificação da Europa. Já haviam pressões por isso, ok? Mesmo que economicamente, que mais tarde a gente conhece com o quê? Com a ideia da criação da União Europeia. A queda do muro ampliou o turismo na Alemanha Oriental. Ô, galera, se a gente for parar para pensar, ela de certa forma é o seguinte, ela infla muito mais o turismo na Alemanha Ocidental. Eu estava vendo, não sei se hoje procede, mas uns 3 anos atrás, se nós pegássemos o campeonato alemão de futebol, a Bundesliga, e se você pegasse times que disputavam a primeira divisão, todos eles, se não me engano, eram times que vinham do lado capitalista. Porque quando houve a reunificação e a Alemanha Ocidental passou a novamente conviver com a Alemanha Oriental, as pessoas do lado oriental que viviam sob a tutela, sobre a chancela socialista, elas ganhavam muito menos do que o lado capitalista. Então você estimula muito o turismo na Alemanha Ocidental, tá? A queda do muro deu início ao processo de reunificação da Alemanha. Isso a gente acabou de ver ali. Você fala, opa, beleza. Tanto é que em 90 vai acontecer a famosa reunificação. A crise política provocada pela queda do muro quase levou as 2 Alemanhas à guerra. Galera, moçada, essa questão não, porque a Alemanha Oriental ela acabou não mesmo concordando, mas aceitando, tá? E essa ideia de uma guerra ela acaba não sendo muito evidente. Acho que pra gente aqui, o que seria de melhor o que? Alternativa seria a letra D, como diria Galvão, de The Best. A letra D de Deu Bom, a letra D de Deus me guia. Então você vê o seguinte, que a queda do muro é emblemática quando a gente fala sobre o quê? Sobre essa reunificação. Show de bola, galera? Segue o barco aí. Olha a questão de número 2. Um dos maiores símbolos da Guerra Fria foi a construção de um muro dentro da cidade de Berlim, na segunda metade do século XIX, tá? Em agosto de 1961. Essa barreira de concreto instituiu identidades que estabeleceram fronteiras políticas e culturais. Beleza? Acerca desse acontecimento, ou seja, do levantamento do muro, da construção do muro, é correto, então vejam, que é certo afirmar. Opa, tá? O que é correto afirmar aqui? Vamos lá, galera. Letra A. Temor às influências comunistas de Berlim Oriental foi o fator decisivo para a construção de uma barreira murada, instituindo territórios sob orientação política e ideológica distintas. Galera, a questão não era o temor às influências comunistas, porque o muro ele é construído pelo lado comunista. Então havia um medo muito grande da influência capitalista. Por quê? Porque a galera começa a fugir, já não concordando, tá, galera, com a ideia da construção do muro em ficar do lado socialista. Galera, Plano Marshall, tá, que consolidou a aliança entre americanos e soviéticos, foi a principal responsável pela construção do Muro de Berlim em agosto de 61. Galera, olha quanto erro numa questão. Plano Marshall consolida a aliança entre americanos e soviéticos? Não. O Plano Marshall, ele daria uma ajuda econômica aos países da Europa Ocidental.
uma ajuda dada pelo quê, galera? Pelos países capitalistas. Então você está acirrando a rivalidade e você de forma alguma está falando de aliança. Vejam vocês, galera. Então o que aconteceu? Promoveu o trânsito livre entre o Ocidente e Oriente berlinense no final dos anos 90, promoveu mudança na economia e no modelo de vida dos alemães orientais. Você fala, opa, então quer dizer, galera, se a gente for parar para pensar, o que está rolando, moçada? Realmente, quando o muro acaba, você passa a permitir a transitação entre o quê? Entre pessoas do Ocidente e do Oriente, Berlim, tá? E principalmente a galera do lado oriental, ela incorpora muito bem os aspectos da questão capitalista. Então essa aqui, galera, estaria ainda dentro do que a gente precisa. Vamos lá. Doutrina Truman, por meio do discurso de respeito às liberdades políticas, fundamentou a reabertura entre o Oriente e o Ocidente berlinense. Galera, a doutrina Truman é criada em 46 e ela, de certa forma, nunca pregou liberdade política. Ela pregava o quê? A valorização do capitalismo e críticas ao modelo socialista. A queda do muro provocou uma migração de mão de obra especializada de artistas, cientistas e professores de Berlim Ocidental para Berlim Oriental. É o contrário. Quando o muro caiu, a galera que alegava uma repressão dos governos socialistas, ao contrário, professores, artistas vão do lado do Oriente para o lado do Ocidente, ok? Então você percebe que nessa aqui, eu acho que essa é a mais certa para nos atender. Show de bola, galera? Isso aqui é bom a gente lembrar, porque história e geografia vão dialogar muito bem. Perfeito, galera? Vamos seguindo aqui? Vamos lá, tá? O socialismo real agora enfrentava não apenas seus próprios problemas sistêmicos insolúveis, mas também os de uma economia mundial mutante e problemática, na qual se achava cada vez mais integrado. Com o colapso da União Soviética, a experiência do socialismo realmente existente chegou ao fim, pois, mesmo onde os regimes comunistas sobreviveram e tiveram êxito, como na China, abandonaram a ideia original de uma economia única, centralmente controlada, estatalmente planejada, baseado no Estado completamente coletivizado. Então o que está acontecendo? Um dos grandes autores do século XX, que é o Eric Hobsbawm, ele fala disso, que o socialismo, quando realmente o quê? Quando ele sofre a derrota com o fim da Guerra Fria, com o fim da União Soviética, a gente vai perceber que, por exemplo, a ideia e a prática foram muito distintas. Um exemplo claro, a China. Se nós olharmos a China hoje, tudo bem que a China tem politicamente, ainda no comando, galera, o PCC. Não é o primeiro comando da capital, mas é o Partido Comunista Chinês. Mas, por outro lado, o que acontece? A China já é um socialismo de mercado, ela já se abriu. Então, olha o que está acontecendo aqui. A partir do trecho citado, aponte algumas consequências da queda do Muro de Berlim para as esquerdas do mundo. Galera, as esquerdas durante muito tempo acreditavam em novas revoluções. Só que, infelizmente, tá, ela teve que se reinventar. Eu acho que hoje a gente começa a ver uma esquerda muito mais voltada para a questão do trabalhador, para a questão dos direitos sociais. Mas, num primeiro momento, a gente vê uma derrota das esquerdas. Tá? Eu coloquei aqui como sugestão de resposta, você tem aqui uma cena emblemática, que são jovens que participam da queda do muro, e coloquei aqui para vocês, galera, a queda do muro de Berlim e a consequente reunificação da Alemanha. Então o muro cai em 89 e a Alemanha se reunifica em 90, trouxe o enfraquecimento das esquerdas do mundo, pois é vista como vitória do capitalismo sobre o sistema socialista. Por quê? Porque os países que adotaram o socialismo, aí você vai para o leste europeu, você vê a Hungria, a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, a própria Polônia. Nós tivemos, por exemplo, muita gente fala do Lula ter sido o primeiro presidente vindo de um movimento operário, mas temos que lembrar que a Polônia, através de um movimento chamado Solidariedade, ela elege uma figura importante, que é Lech Wałęsa, que é um cara ligado ao movimento operário. Mas o que vai acontecer? As esquerdas se fragilizaram um pouco. O processo do fim da Alemanha Oriental, tá, se espalhou por todo o bloco comunista. E todos os países da Europa do Leste mudaram de regime político, ou seja, muita gente migra para o lado capitalista. Essas mudanças, inclusive, alcançaram a União Soviética, como a gente falou, que em 91 ela realmente bota fim à União Soviética e onde vão nascer o quê? A comunidade dos Estados independentes, onde você tem hoje Lituânia, Letônia, Ucrânia, a própria Rússia, tá? Então, a queda do Muro de Berlim ela foi um momento crucial, acho até
que para a esquerda, a gente hoje fica falando em polarização entre direita e esquerda, eu acho que a esquerda ela tem que se reinventar, porque ela ficou acreditando naquela revolução operária e que, de fato, quando ela aconteceu, ela transformou os líderes em ditadores. Então, eu acredito que a esquerda ela tem que se reinventar como ela tem feito. Existe um movimento muito bacana em Portugal chamado Geringonça, onde você vê uma esquerda muito mais humanizada, não adepto dessas ideias. Beleza, galera? Então, olha só, mais uma vez foi muito bom dialogar com vocês, uma experiência fantástica. Obrigado, fiquem com Deus, acompanhem, tá aí, galera. Não deixe de seguir o nosso canal, dar um like, porque sem vocês não somos ninguém. Grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.